Fala galera, aqui é o Cris do Projeto Ultron e hoje eu tô com o Kenneth e com o Paulo pra gente falar sobre essa nova temporada de From, que tá chegando aí dia 19 de abril, tá cada vez mais perto e tem muita teoria, muito mistério que tem que se revelar nessa temporada. Vem com a gente! E para começar esse vídeo cheio de teorias, cheio de revelações desse novo trailer, né? A gente pode já destacar aqui, ó. A gente vai ter spoilers para quem não assistiu até a terceira temporada. A gente vai falar um pouco sobre esse último trailer que lançou, que tem muita coisa revelando, tem mais falando sobre o Homem de Amarelo, né? O misterioso Homem de Amarelo. Entre as milhões de dúvidas que ainda tá sobre essa série, a existência dele e a morte do Jim no final da terceira temporada, com certeza vai ser um dos assuntos abordados com um certo espaçamento, eu acho, tá? Vou já jogar de cara aqui que no primeiro episódio vão apresentar, vão falar mais um pouquinho da morte dele, mas isso vai demorar pra ser revelado, como foi nas outras. Pelo menos é o que eu acho logo de cara, pra gente já colocar esse assunto de Homem de Amarelo no começo do vídeo. E assim, falar do Homem de Amarelo, já vamos falar do que aparece logo de cara no trailer ali, né? A gente, igual a gente falou, vai ter spoiler, então, enfim. A gente tem a morte do Jim, e na sequência já, os primeiros takes do trailer, a gente vê ele ali numa espécie de meio que metamorfo, né? Meio que transformando ali em outra pessoa. E na sequência a gente vê o Jim vivo, né? De novo. Então, tá aí, né? Então ele pode ter se transformado no Jim de novo, talvez para se aproximar. A minha teoria de que ele pode ter se transformado no Jim é porque falta uma criança pra, sei lá, aquele ritual que eles vão fazer, enfim. E essa e o filho lá tá vivo ainda, né? Então, não sei. Pode ser um Remember, mas quem sabe, né? Se ele se transformar no Jim, as coisas vão ficar estranhas, né? Não sei em quem que ele vai se transformar, mas ele vai se transformar em alguma coisa. Alguma coisa. Uma das coisas que apareceu nesse trailer é justamente ele tirando o casaco ali, ficando meio metamorfo. Tem até umas malinhas assim. Tem cheio de teoria pelo fórum, pelo mundo de gente. Pode ser até uma das... Pra quem assistiu o trailer, né? Vão chegar novas pessoas nessa cidade. Vão chegar um casal, um padre e uma freira, pelo que parece, né? E... Eu dei a entender que era o pai e filha ali, não? O pai era padre e ela era filha dele, me pareceu, não? O que deu pra entender foi isso. Não tem muita informação até o momento, não. Eu tava até comentando. Sofia, né? A Sofia, exatamente. Tava conversando com o Paulo anteriormente, que uma das teorias muito fortes que tá rolando aí é que o Homem de Amarelo pode se transformar em uma dessas pessoas novas que chegou na cidade. Então tem um primeiro acidente, como ele anda no sol, ele anda à luz do dia, né? Ele vai interceptar essas pessoas e se transformar num delas pra entrar na cidade e fazer o caos ali. A gente tava até comentando disso anteriormente, né, Paulo? E uma das teorias, né, é que vai ser justamente essa freira, que vai ser, né, provavelmente a tal figura onde o Homem de Amarelo vai se transformar. Mas, sei lá, tenho minhas dúvidas, sabe? Tem uma cena no trailer onde ela, sim, tem uma cara de freira não tem nada. Meio psicopata, né? É meio psicopata das ideias. Mas assim, há de se convir que é o seguinte, From mexe muito com o pessoal, mexe muito com a mente, sabe? É uma cidade que ela brinca demais com você. Pois é, as cidades têm essa questão, né? De brincar com a mente das pessoas. Até novas cenas do trailer mostram isso. Tem naquele novo vilarejo que eles acharam, onde eles estão pegando comida, uma criatura nova agora. Tem um espantalho que entra na casa e sai destruindo, aterrorizando a galera. O que é aquilo, cara? Mais mistério sendo apresentado nessa altura do campeonato na quarta temporada. Então eu acho que o pessoal vai sim abordar, tentar fechar algumas aspas que abriram desses mistérios ao longo dessas 3 temporadas, só que novos mistérios vão ser apresentados. O Homem de Amarelo falou que agora é a parte favorita dele e que tem coisas muito piores do que os monstros que saem da floresta. Então o que vai ser isso aí, Kennedy? Tem muita coisa. Não, inclusive, eu não sei se vocês repararam, quando o trailer começa, tá mostrando meio que uma espécie de funeral, né? E ali provavelmente é o Jim, né? Que eles estão enterrando. Sim. Só que parece ter outro. Não tem uma espécie de caixão, né? Eles estão meio que só embrulhados num pano assim, mas. Isso, tem outra cova. E aí, acho que o chute aqui é meio óbvio, assim, pelo menos pra mim parece meio óbvio, que é provavelmente o pai dessa menina que chegou, né? Que era o padre. Sim. Eu imagino que seja isso, porque logo na sequência mostra que o Boyd meio que prensando lá, policial, né? E ela já fez tanta cagada na série até agora, então não duvido que ela tenha feito mais uma, né? Então, assim, eu imagino que ali provavelmente deve ter sido... só faz merda. E provavelmente ela deve ter feito alguma merda de novo e causou um acidente e pode ter acontecido a morte do pai dela. Só que no início do trailer a gente vê muitos corvos voando em cima. Só que na sequência a gente vê depois um espantalho chegando. Então, assim, tem essa relação de corvos com espantalhos, né?
eles são contra um ao outro, né? Então, assim, eu não sei se vai trazer alguma coisa relacionada a isso, se a gente vai ter, sei lá, não sei, não necessariamente assim, uma infestação de corvos, mas se eles vão trazer algum paralelo com isso, porque no início, não sei se chegaram a reparar, mas depois dá uma olhada, tem muitos corvos voando em cima, e logo na sequência, algumas cenas depois, a gente já vê um espantalho. Então, assim, não sei se vai ter algum paralelo, mas me parece também que tem outro corpo ali que o pessoal tá enterrando. Se é desse padre ou não sei, meu chute é nele. Você estudaria outra pessoa? Tá, não sei quem que pode ser, cara. Eu acho que é um excelente chute, cara. Principalmente que tem algumas cenas, uns takezinhos bem rápidos, porque quem gosta de From, velho, vê os mínimos detalhes do trailer, assim, sabe? E tem uma cena onde tá chegando um carro na cidade, muito provável desse padre e dessa freira, onde ele tem uma pequena colisão com aquela lanchonete. Então isso pode facilmente acontecer e não der tanta importância pra esse padre. Eu acho que o foco maior, como o Paulo mencionou anteriormente, tem algumas cenas no trailer que ela tá com a cara de louca, vai ser o foco maior, vai ser nessa freira aí, vai ser esse novo festival da cidade. Mas, tanto que no trailer não tem muita... Tanto que no trailer não tem muita menção ao próprio padre. Não tem. Ele é meio escanteado ali. Sim. Então, o foco maior é a filha dele, a freira. Com certeza, com certeza. Agora, um outro parênteses que não pode deixar de lado, cara. É mais uma pessoa que tem que chegar na cidade, ou foi do passado, não me importa de onde que é, mas tem que apresentar. Que é o Homem da Caverna, cara. O cara lá na segunda temporada, que ajudou o Boyd, passou o vírus pra ele. Depois, na terceira, ele encontrou a filha da Tabitha, que fugiu o nome aqui agora, mas Julie. Isso, a Julie, a Story Walker ali, encontrou ela, falou o que ela tinha que fazer e depois sumiu. E ele, um cara tão importante pra história que passou o vírus que mata as criaturas, não foi nem mais mencionado, foi esquecido. O que é isso, cara? Cadê esse cara? Não. Cara, é uma pessoa que tem que ser mencionada aí. Não, tem que ser mencionada aí. Ele tem que aparecer. Ele é uma das respostas que precisa ter nessa temporada. Sim. Essa série, ela gosta, né? De fazer mais perguntas e poucas respostas. É um cara, assim, que abriu muitas possibilidades de teorias, né, pra série, e ficou por isso. E aí foram abrindo outras janelas, né? Igual o Paulo falou, assim, muitas perguntas, poucas respostas, foi ficando de canto. Mas eu acho que agora a gente tá chegando num momento que pelo menos uma resposta a gente tem que ter, né, pô? O menino de branco, como que aquela coisa da Tabitha lá no farol, ela consegue meio que sair daquela realidade, daquele mundinho deles ali, né? Então, assim, tem muita coisa pra responder. E esse cara da caverna não pode ficar de fora, cara. Eu quero pelo menos uma resposta, pô. E uma coisa, cara, que eu não sei se remeteu vocês quando vocês estavam assistindo, mas essa coisa... Tem até um momento no trailer que o Boyd, ele pega uma aliança e nela tem um símbolo do infinito, assim, ó, por dentro da aliança, né? Onde normalmente a gente grava o nome. Então, essa aliança, ele parece ter tirado de um corpo, porque mostra logo na sequência que eles estão carregando um corpo, e logo na sequência mostra esse anel. E eu desconfio que essa aliança seja desse padre, cara, que morreu. E aí, vendo isso, me remeteu muito a uma parada dos quadrinhos da DC, cara, que é do Gavião Negro e da Mulher Gavião. Que eles têm essa espécie de maldição, que até lembra um pouco da Tabitha e do outro cara lá, dessa relação dos dois, de que normalmente eles morrem, eles se encontram de novo, aí morrem, encontram de novo, morrem, eles estão fadados em uma maldição a ficar nesse ciclo. E me lembrou muito disso, cara, quando eu vi, né? na época, Meliodas Elizabeth, entendeu? Então, na época, quando eu vi, pô, me remeteu a isso. E agora, vendo o Boyd tirando essa aliança com um símbolo do infinito, eu falei, cara, acho que tem alguma coisa ali assim, nesse sentido, sabe? Que vai permear por mais um tempo ainda. E eu ainda, inclusive, por mais que o padre ele tenha ficado meio de escanteio, e realmente eu também acho que ele não deve ser tanto foco assim, mas o engraçado é que ele vem pra cidade, ele traz a filha dele, assim, eles estão vindo junto, né? Obviamente eles não estão querendo entrar lá, né? Assim, isso aí também. Mas, assim, tá ele e a filha. E aí, depois a gente tem essa aliança com o símbolo do infinito. Ali, o tempo todo, eles estão passando por ciclos e ciclos. Então, assim, será que esse padre não sabia de alguma coisa? E talvez, e aí vai um chute até meio ousado, eu acho, de que talvez o padre não sabia disso e ele queria entrar lá. E aí logo depois a gente tem o cara de amarelo se transformando logo na menina, a menina tomando muito protagonismo, o padre morrendo, a aliança com o símbolo do infinito. Então, assim, não sei. Mas me deu uma leve impressão de que talvez, o padre já sabia de alguma coisa, pode ser que ele queria entrar ali. Ia sair padrão isso aí. Da galera que tá na cidade, ia abrir bastante. Que foi pra lá por querer, né? Exatamente. Uma questão acho que é muito leite. Eu percebido, verdade, Kennedy. Excelente ponto. Mas eu queria trazer uma outra visão aqui pra vocês. Eu realmente gostei dessa ideia, dessa teoria, mas não sabe por enquanto você vai seguir essa ideia. Falando do nosso grande protagonista, Boyd, cara,
eu tava lembrando dessa questão da aliança agora e lembrei que nas primeiras cenas já tem alguém pegando o pé dele embaixo da terra. Então pode ser alguma alucinação, ele pode estar sofrendo pela cidade, que ele é o maior adversário da cidade, mas tem um ponto que eu queria até mesmo saber a opinião de você. A esposa do Boyd, cara, tem toda aquela história, tem toda aquela trama pesada com ela, que ele teve que matar ela, né, pra continuar, pra salvar o filho. Se usa isso contra ele o tempo todo. Porque exatamente, se usa isso contra ele o tempo todo, aquela aliança não poderia ser dela. O que você acha, Paulo? Porque, cara, não ia deixar passar assim, sabe? Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser que eles enfrentem a mesma situação novamente, né? Então ele pode pegar a aliança como uma forma de ajudar ele a tomar uma decisão importante. Ou até mesmo barrar ele, que é colocar ele todo o tempo pra baixo. Igual aconteceu com a Fátima. Talvez seja um limite, né? Exatamente. Querendo ou não, ele já passou muito dos limites no final dessa última temporada aí pra descobrir onde a Fátima tava. E a Fátima, eu acho que vai ser... exatamente. A Fátima vai ter muito destaque nessa temporada também, eu arrisco dizer, tá? Porque ela que deu origem a um dos seres que tá lá de novo. Ela trouxe um dos seres de volta à vida e eu acho que a cidade não vai deixar esse de volta, né? Trouxe o Sorriso de volta, o nome dele foi canônico, tá? Agora o nome dele é canonicamente Sorriso. Graças a Google. Aquele sorriso é macabro, mano. Você tá doido. E eu ainda, inclusive, acho que o namorado dela morre, tá? Eu chuto também que o namorado dela morre porque a gente vê pouco ele. Assim, os caras podem só não ter mostrado mesmo. Porque, assim, entre o Ellis e a Fátima, ela é muito mais protagonista do que ele, né? Então, eles podem só não ter mostrado ele mesmo. Só que, constantemente, eles estavam juntos, né? Ou, às vezes, estavam tendo alguma discussão. Às vezes, estavam mostrando os dois a preocupação com a gravidez dela. Ele correndo lá pra cá pra tentar ajudar. Ela comendo lixo. Então, assim... a gente via eles muito juntos. E no trailer a gente vê ela. Então, assim, eu arrisco dizer que esse cara aí vai dessa pra melhor. Então, pode ser. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual o Boyd está lá vivendo a aliança dele novamente. Talvez uma perda do filho. Pode ser também. Verdade, caraca, verdade. Até uma da outra cova, né? Ser que futuramente seja algo ao invés no começo da primeira temporada, seja do final. A gente só tá teorizando, né? Tem muita coisa que a gente tem que teorizar. Mas a ideia é assim, enquanto a gente não tem muita coisa, tem mais 2 pontos que eu acho que são muito importantes. Precisam ser revelados. Não sei se nessa temporada, mas eu acho que vão ser abordados um pouco mais. Um deles é o lance principal, né? Que isso com certeza vai ser tratado, talvez não nos primeiros episódios, pela morte do Jim, que é a questão da reencarnação da Tabitha e do Jade, né? Ter vidas passadas e continuar voltando pra cidade. Eu acho que isso vai ser explorado, só que talvez de uma forma que a gente não espera. Porque todas as reencarnações do Jade sempre tinham algum problema. O antepassado dele, o Christopher, conversava com o menino de amarelo lá. Aí tinha o menino de branco, perdão. Aí ele ficou doido. Aí o Victor falava que ele fez alguma coisa terrível na cidade, mas ficava meio nebuloso e não explicava o quê. Então eu acho que a cidade vai voltar a brincar com ele. E aquela questão do hotel, cara. Desde a segunda temporada eu tô pensando, por que tem um letreiro de hotel lá no meio da cidade se não tem nada lá, velho? Isso aí eu quero saber. Pode ser a pior resposta do mundo. Assim, pra ser bem sincero, eu acho que isso aí é só cenário mesmo, mano. Não, eu acho que ser. isso aí não deve ter nada, não. Por que eles iam jogar isso no meio da temporada? Falando, por que tem um letreiro aqui? Tem uma piscina vazia ali do lado. Eu acho que é tudo pra. Eu acho que isso. Não, eu acho que. Eu acho que isso, na real, é pra falar. Isso eu acho que remete mais ao que é esse lugar, entendeu? Sim. Acho que é pra tentar fomentar as teorias de o que é esse lugar, entendeu? E, mano, de lá pra cá eu tentei pensar em muita coisa, cara. E assim. Normalmente esse tipo de série que traz esse mistério assim, muito grande, de onde a gente tá, com quem, como, quando, onde. Normalmente a gente consegue desvendar ou passar muito perto. Eu já chutei muitas coisas. Eu pensava em alguma coisa, aí passava 2 episódios e eles desmentiam. Parecia que os caras estavam me ouvindo. Mano. Eles desmentiam. Eu pensei em limbo, eu pensei em uma par de coisas e os caras desmentiram tudo. Hoje, eu só consigo pensar em uma coisa, mano. E ainda assim, eu acho muito fraca a teoria. E se for, espero que não seja isso, porque se for, vou me decepcionar. Eu penso que pode ser algum projeto, uma parada meio que de governo, assim, onde eles estão estudando alguma coisa. Só que, assim, é a única coisa que eu penso que pode ser. Mas, se for, eu acho que vai ser muito ruim. Eu também acho que vai ser muito ruim. Mas eu não consigo pensar nada fora disso, tá ligado? Eu não consigo pensar nada fora de um experimento. Não consigo pensar nisso, velho. Vocês têm alguma teoria? O que é esse lugar? A própria série, ela brinca com isso, né? Tanto que o Jade, no início, ele não acredita que aquilo é real, então ele acha que, sim, é um experimento do governo. E até convence o Jim, né? Tanto que eles montam aquela torre de rádio e tal.
E aí vem a primeira aparição, né, da voz do Homem de Amarelo, né? Ali ele fala que a Carter não devia estar cavando buraco, mas eu acho que a série mesmo brinca com isso de ser um experimento do governo. Só que é igual você falou, Kennedy, se for um experimento, vai decepcionar muitas vezes. Demais. Tá. Tem todo um em volta ali da questão espiritual, né, cara? Da questão de uma entidade que tem esse poder. Pô, um experimento eu acho que não ia caber numa série. As crianças que ficam falando um cui, por exemplo, como que isso vai ser de governo? Não faz sentido. Assim, eu acho que não necessariamente nem precisa ser de governo, sabe? Mas a única coisa que eu penso é o experimento. Porque, assim, a princípio, a priori eu pensei que poderia ser alguma coisa, o pessoal morreu, tá no limbo e tal, só que na série eles já desmentem isso. Eles até anotam na parede, né? Eu estou morto. Aí não, eles chegam à conclusão que não estão. Putz, velho, não sei. Então ela não tá morta. Então, assim, cara, não sei. Espero muito que não seja um experimento, porque vai me decepcionar demais. Exato. Outra questão também, eu acho que isso vai ser abordado, a ideia de como isso vai ser explorado, principalmente pra gente não ter uma noção de como esse lugar funciona, qual as leis que orbitam nele, assim, é a questão das árvores, né, cara? Tem aquelas árvores mágicas que... Se você parar pra pensar, a que o Boyd entrou no final da primeira temporada, ou mandou ele pro passado, ou mandou ele pro futuro. Foi naquela caverna lá, com o Homem da Caverna. E... Então, tipo, não é só local. Talvez ela possa deslocar, talvez, com o tempo, entendeu? Então tem muita coisa ainda pra abordar, pra falar sobre tanto as entidades, quanto essa questão da garrafa, do local em si. Então tem muita coisa ainda a ser apresentada. Além de que acho que uma temporada não vai ser suficiente pra tudo isso. Eu acho que a gente vai contar com umas 2 ou 3 mais vezes. Não, com certeza vai ter mais. Tem muita pergunta. Essa temporada ainda tô curioso pra saber o que vai acontecer com o Victor. Nossa, que grande garoto, Victor. Com certeza. Pô, um cara foi um professor até o momento, né? Assim, só que do ele jeito tá dele. travando pouco a pouco. Ainda mais com a chegada do pai dele, eu tô percebendo que ele tá soltando um pouco mais. Só que quanto mais respostas ele vai soltando, mais a cidade vai cobrando, né? O conhecimento tem um preço. É uma frase que é falada em todo o trailer. Você separar. Exato. Inclusive aparece anotado na parede, né? Nesse teaser a gente vê anotado, escrito na parede, né? Exatamente. Então... É um recado do Homem de Amarelo, né? Esse espírito pode aí. ser também, pode ser. E isso aparece na própria série, né? Vai ter um celeiro lá que vai ter esse recado, então talvez pode ser uma mensagem dele, uma mensagem da cidade, a gente ainda não sabe. Sobre essa pintura, eu acredito que ali seja o local onde o Homem de Amarelo largou o corpo do Jim. Cara, pode ser. Verdade. Pode ser. Poder ver. Isso, exatamente. Faz sentido. Não. E você falou da árvore, Cris, sabe? Só um parêntese. Claro. Quando eu vi esse negócio da árvore também, né? Que ela é meio que o portal para transportar a galera. Me lembrou muito a Caverna de Dark também. Ela tem essa mesma ideia, tá ligado? A Caverna de Dark, ela se transporta para lá e para cá. Então, assim, ela é o divisor desses mundos, sabe? Entre passado, presente. Não sei se a árvore vai seguir mais ou menos a mesma linha, mas, assim, me parece muito que tem alguma coisa, assim, em comum, sabe? Então, vou esperar para ver o que vai acontecer aí, velho. Tem que responder alguma coisa. Isso a gente precisa do mínimo de uma resposta, né, cara? Qualquer resposta, acho que vai ser. Bom, mas essa nova temporada de From vai chegar dia 19, mas aqui no Brasil ela é transmitida pela Globoplay e ainda não tem data. Porém, a gente sabe de alguns episódios que a própria produtora aí falou que a gente tem que assistir, né, Kennedy? Alguns episódios que a gente tem que relembrar pra estar preparado pra essa nova temporada. Então pode ser um mini spoiler, pode ser uma preparação ali, vamos ver o que a gente vai receber em torno disso. Qual que são os episódios, Kennedy? Tem gente que tem a memória boa, né? Não precisa ver que vai lembrar. Eu não, eu sou tipo a Dory, então assim, vou precisar reassistir todos. Já comecei, mas vou ter que dar continuidade. Então eu até deixei anotado aqui pra não esquecer, já pega teu caderno aí e anota, ó. Primeira temporada, tu precisa assistir o episódio 1, o episódio 7 e o episódio 8. E aí depois a gente vai pra segunda temporada, começando no episódio 2, episódio 6, episódio 8 e episódio 10. Depois, para finalizar a terceira temporada, tu assiste o episódio 2, 4, 10. E aí, meu filho, só esperar aí quando sair no Brasil, partir pro abraço, que essa série, meu Deus, é boa demais. Eu não sei vocês, mas eu vou assistir tudo. Com certeza. Não tem como. E quem me recomendou, é até bom falar em vídeo aqui, quem me recomendou essa série, e eu lutei, porque eu falei, pô, será que é tão bom assim? Foi o próprio Paulo. Aí quando eu assisti, foi igual o esquema de pirâmide. Eu assisti, passei pro Kennedy e a gente continuou em seguinte, porque essa série é maravilhosa. E a gente vai trazer muito mais conteúdo de From aqui no canal. A gente vai
sempre atualizar as notícias que for saindo. Depois a gente vai fazer um review completo da nova temporada quando ela estiver completamente disponível. E a gente vai trazer muito conteúdo ainda, porque tem muita coisa pra falar dessa série. Gente, quem curtiu, deixa o like aqui, comenta se vocês querem ver mais de From, mais de outras séries. Comenta o que vocês quiserem, outras sugestões de vídeo e qualquer coisa. Valeu, forte abraço e até o próximo Projeto Ultra.